Algo muito importante para que você faça é o que chamamos de pesquisa de mercado. Então, pesquisa de mercado, você vai coletar informações sobre as terapias integrativas e as pessoas, né, o público que você alcançaria, se já tem concorrentes, se tem demanda para o seu mercado naquela cidade, se tem as tendências, porque senão você vai ter que criar isso. Né? Hoje está mais fácil porque está bem mais difundido, mas assim como a gente começou quando tudo isso era mato, quando o Ministério da Saúde ainda não tinha reconhecido, então cabia sempre a instituições espiritualistas, né? Que era quem tinha interesse nisso era mais pessoas da área, essas pessoas da área espiritualista. Mas hoje não, hoje a gente já entende, né, em algumas cidades, em alguns lugares onde já é difundido, colocado dentro do SUS mesmo, as pessoas já acham mais comum, digamos assim. Mas sofrem ainda discriminação, tá, gente? Então, primeiramente, a gente precisa definir o que eu quero saber. Né? Então, as perguntas como quem que é o meu público-alvo? Quem é que eu quero atender? Faz parte da pesquisa de mercado. Quais são as terapias que mais são procuradas? Houve uma pesquisa do Ministério da Saúde na época da pandemia, quais eram as que estavam em mais crescimento, né? E daí você vai ver que durante a sua pesquisa vai ter gente que vai falar que nem sabe o que é aquilo. Vai ter gente que vai falar o que ela já experimentou, né? Então você vai entender quais são as terapias mais procuradas para você fazer curso na área ou contratar um profissional que já tem esse curso na área. E onde estão mais localizados os meus potenciais clientes. Se você vai trabalhar com o público, né, C, digamos assim, público que pode pagar pelo seu serviço, mas não vai pagar um valor tão alto. Então, aí você vai trabalhar com valor menor, porém vai atender uma quantidade maior de pessoas, ou você vai trabalhar com o público A, B, que você vai atender menos e ganhar mais em cima daquele mesmo cliente. Né? Então, quando você está falando A, B, você está falando de um spa, modelo spa, né, que a pessoa não vai chorar preço, ela quer aquele momento, de repente você pode dedicar 2, 3 horas do teu tempo com aquela pessoa, e no modelo de atendimento holístico convencional, digamos assim, que a maioria das pessoas que eu vejo atende, é um modelo de um preço mais baixo, aluga uma salinha e atende o seu cliente, ou às vezes atende até na sua própria casa. Ainda é essa cultura aí. Mas existem os médicos integrativos, que eles cobram a consulta igual um serviço médico normal. Então, você vai ver que público que você vai atingir, qual é o preço que os teus concorrentes estão cobrando, né? Qual é o costume, né? Para você realmente trazer ali a média de preço, mas eu sempre falo para a pessoa sentir quanto que ela vai se sentir bem paga, né? Identificar as oportunidades de mercado e avaliar a viabilidade de novo serviço. O que eu vejo muitas vezes é que muita gente faz curso à torta e à direita e não pratica. Você teve o custo daquele curso, mas você não pôr em prática, você não receber por ele, você não pagou nem o curso que você fez. Né? Então, quanto que aquilo vai me render? Em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento? Porque tem cursos que são caríssimos, tem outros que são bem baratinhos, né? Os cursos caríssimos precisa ter o retorno. Eu abandonei um método recentemente que ele praticamente empatou. Ele não me trouxe o retorno que ele é caro por ser americano, mas não traz o retorno, pelo menos no lugar onde eu estou, não tem público.
para fazer a formação e ficar pagando a taxa anual que é pedido. Não tem como. Se for uma cidade maior, beleza, mas uma cidade menor como a minha não tem. Então, a viabilidade, por mais que seja uma técnica maravilhosa, não tem viabilidade aqui onde eu moro. Então, eu tenho que pensar nisso, não insistir também numa coisa, pagar horrores numa técnica que depois você não vai ter o retorno sobre isso. Então, tem que ver a viabilidade, entender as preferências do cliente, porque afinal, quem vai querer, né, quem que vai contratar esse teu serviço é o teu cliente. Então, vamos supor, a cidade, você percebeu que as pessoas elas têm mais ansiedade, elas têm mais depressão, elas têm mais isso e aquilo. Aí você vai criar essa necessidade, criar essa cultura na tua cidade da pessoa procurar isso, fazendo esses movimentos de feiras, de atendimento, valor social para que mais gente conheça, trabalhar com o sistema de indicação e tudo mais, para que você conheça realmente se aquele público vai desejar isso. Eu coloco lá, eu abro evento, coloco lá, eu tenho tais serviços aqui, né? Eu ofereço uma gama de serviço no valor social lá só para tirar essa média e entender o que, que a pessoa está buscando mais. E as pessoas buscam culturalmente tais e tais terapias. Acabou. Tá? Na tua cidade pode ser diferente, por isso que a resposta que vem para mim não necessariamente é a mesma resposta que vem para o outro. Tá? Então a gente precisa entender as preferências dos clientes, precisamos entender o que, que eles querem, como eles querem trabalhar as suas questões e a gente oferecer o serviço que vai ter procura, vai ter demanda. A gente pode fazer dois tipos de pesquisa, né? Uma qualitativa, que aí é na percepção e opinião das pessoas, entrevistas, né? Tudo mais que a gente pode fazer. Pode ser quantitativa, que aí a gente pode trabalhar com dados numéricos, estatísticas. Então, na percepção, o que, que a gente vai fazer? As perguntas focadas naquilo que é subjetivo, né? Que é o entendimento daquela pessoa. Não é para ficar ofendido nem nada, são coletas de informação. Hoje eu preciso ir de casa em casa, pagar uma equipe de marketing para fazer isso. Gente, nós temos a tal da internet, nós podemos colocar uma enquete, podemos fazer um formulário no Forms, Google Forms, e fazer nossa pesquisa. É bem legal, porque daí você pede para as pessoas responderem. E quando é numérica, né, a gente vai transformar ali em gráficos para a gente poder ter essa estatística. Eu fiz uma vez um público bem legal, que eu fui numa escola fazer um movimento na escola e era justamente num grupo em que adolescentes de toda a cidade vinham ali para fazer reforço escolar. E então era um grupo bem misto mesmo, né? De todas as faixas etárias, inclusive, não, de todas as faixas etárias não, de uma faixa etária específica, né? Adolescentes que iam entrar no ensino médio e que era de toda a cidade. Então, nós fizemos para observar como eles estavam se sentindo com a pressão familiar para eles passarem, para eles entrarem no segundo, no ensino médio. E aí a gente constatou que 75% deles estavam se sentindo super pressionados, super mal, ansiosos e tudo mais, com aquela pressão que os pais estavam fazendo e mal-estar mesmo, né? Que poderia ser evitado se há um diálogo, se há algo mais, vamos dizer assim, a chegar junto, né, com aquela criança, com aquele adolescente, o diálogo família, escola, enfim, sem pressão, sem julgamento com eles e tudo mais. E aí a gente sugeriu a terapia floral, a gente sugeriu
passar por processo terapêutico, foi muito legal. Outra forma de você. Então, você pode usar entrevista, questionários e depois fazer as observações, né? No caso, eu fiz a observação para eles, entreguei, né? Porque para ser tema lá nesse cursinho, né? Um feedback e foi muito legal, né? O que aconteceu? Fizemos um movimento emocional ali que foi bem bacana. E também isso serve para a gente fazer essa observação do cenário. Nem sempre, não é só para abertura da empresa, mas é algo contínuo que a gente pode sentir nosso público. A gente também pode buscar esses dados da Observapix, que eu já falei para vocês, né? E BGE, enfim, podemos usar dados. Por exemplo, sai dados dizendo assim: brasileiro está cada vez mais, e é a área que a gente atende. Então, já dá para a gente trabalhar com foco nessa pesquisa, mostrando para o nosso cliente o quanto que o nosso trabalho pode ajudar nesse sentido na vida deles. É uma forma, né? Bom, e a gente vai identificar essas questões e, com base nisso, transparecer o serviço que a gente já tem, ou quem sabe fazer escolha de cursos que a gente possa se qualificar para poder oferecer esses serviços, se adequar a um preço, pode ter um produto um pouco mais caro, outro mais barato e tal, pode definir por hora, no caso eu trabalho por hora, eu gosto mais assim. Porém, se eu for ver o meu público, né, aqui na cidade onde eu estou, as pessoas elas gostam muito quando tem promoção, aparece gente de tudo quanto é lugar, que eles gostam de pagar um pouco mais barato. Só que aí eu trabalharia muito mais, né? E não é a minha escolha. Mas eu tenho consciência disso. Agora, uma pessoa que ela quer, né, ter o caixa constante ali, ela se mata de trabalhar. E como eu trabalho com saúde, não é o meu objetivo me matar de trabalhar, né, gente? Então, eu tenho outros recursos, como os cursos, por exemplo. Aí, eu vou transformar esse movimento também na estruturação física do meu negócio, virtual, vou transformar em estratégia de marketing. Eu vou. Eu não tenho como pesquisar, não sei fazer isso. Chama Google Trend. Você entra, você pesquisa. O que está falando na atualidade? Serve até para você fazer live, serve até para você fazer para você ter um entendimento de como que as pessoas estão se sentindo e tal, você usar essas palavras-chave nas suas coisas, vai ajudar até no teu marketing também. Então, você pode segmentar o seu público em idade, gênero e por cidade, cada um, como eu atendo a região, então eu sei mais ou menos o comportamento do pessoal de Mogi Guaçu, do pessoal de Itapira, do pessoal de Mojimirim, são diferentes. Eles têm pensamentos diferentes, culturas diferentes, totais, tá? Alguns similares e alguns diferentes. Atendo, por exemplo, pessoal de Jaguariúna, tudo o estado de São Paulo, tá? Para quem não é do Brasil ou quem não é do estado de São Paulo, é essa região. E é muito diferente, que é muito mais desenvolvido, o pessoal corre mais, o lugar onde a gente está é mais interiorzão, corre menos, tudo muito próximo. Então, a vida que nós temos aqui é bem diferente do pessoal de Campinas, Jaguariúna, São Paulo, bem diferente. E mesmo assim, ainda temos aspectos do estresse, né? Os interesses, para que a pessoa procura, qual é a frequência que a pessoa procura, os atendimentos. Eu percebo muito que as pessoas deixam a coisa ficar muito feia para procurar o atendimento. Eu não tenho a cultura de prevenção ainda, né? Pesquisar o poder aquisitivo, isso eu estou falando da percepção desta cidade, não estou falando que é assim para o Brasil, tá? E outra, com tempos e tempos muda muito isso, tá, gente? Questão do poder aquisitivo. Não adianta eu colocar um produto high ticket, sendo que a cidade de interior não, só tem 2 fazendeiros e o resto tudo trabalhador. Não dá. Agora,
eu estou num bairro legal. Então, por exemplo, eu quero vender high ticket. Então, o teu investimento no local tem que ter ar-condicionado, tem que ter é, praticamente um café da manhã ali para a pessoa recepcionando ela. Tem que ter muita coisa. Você não vai colocar qualquer material para high ticket, você tem que colocar o melhor material, você tem que. Enfim, agora para classe C, você já pode adaptar, não é? Eles não são tão exigentes assim, né? Vão pagar o preço médio, enfim. Então, isso também, como você oferece teu serviço, vai trazer o público para você, né? Então, você vai identificar tudo isso. Quais são as terapias mais populares, quais são os cursos mais populares, quais são as barreiras que as pessoas têm em relação a algum tipo de terapia, né? Quais são os gaps de mercado que você pode preencher? De repente, ninguém está atacando uma parte lá, né? Exemplo, terapeuta integrativo, poder atender em empresa, poder atender em diversas formas, que não seja só dentro de consultório. Também fazer um bom plano de negócio para a gente poder usar toda essa informação, desenvolver as estratégias certas para definir preço, definir campanhas e tudo mais. E, como a gente falou, usar o Google Forms, usar o Google Trend, né, que vai ajudar bastante. E eu tenho certeza que essas ferramentas são gratuitas, existem outras ferramentas também. Então é só você procurar bastante aí e se beneficiar. Não precisa necessariamente sair de casa para fazer isso, você pode fazer isso online, sua presença online, em grupos da cidade, por exemplo. Certo, pessoal? Então, pesquisa de mercado é algo que nós devemos fazer sim, vale muito a pena. E sempre, tá? Sempre.